boa noite. Olá, Roberto, bem-vindo. Sandra, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gosto sempre de ter esse retorno para ver se está tudo ok. Podem me dar um retorno para ver se está tudo ok? Para ver se o som tá bom? Antes de eu começar a falar direitinho, começar. Vitor, bem-vindo. O som tá bom, Vitor? Ah, beleza, Sandra. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Não, Roberto, eu vou mandar depois para você o convite para você aceitar, tá bom? A entrar aqui, tá bom? Você fica atento que eu vou mandar o convite para você, tá bom? Bom, gente, vou começar. Uma boa noite a todos novamente, a todos que já estão aí aguardando. Uma boa noite a todos que estão chegando. E hoje, essa live é a live do projeto Parcerias de Sucesso. Tem um tempinho. Oi, Monique, bem-vinda, querida. Então, essa live do projeto Parcerias de Sucesso, que eu tenho um tempinho que eu não fazia, e hoje eu estou trazendo meu amigo, escritor e morador de Paquetá, Roberto de Lacerda. Tá? Eu vou falar um pouco aqui, vou dar alguns informes, tá? Oi, Monique. A Monique, que está aí nos assistindo, ela tem um projeto bem bacana também de entrevista, um podcast do livro Não Me Livro. Dá uma chegadinha, quem quiser lá no perfil dela para conhecer os escritores que têm vontade de participar, dá uma chegadinha lá para vocês conhecerem o projeto da Monique, que é bem interessante também, que ela fala sobre os livros, faz as suas considerações, entrevista autores, é muito bacana, eu já tive a oportunidade de participar. E ela hoje está aí nos assistindo. Tá bom, Monique. Bienal tá vindo, né, Monique? Isso aí. Então, é assim, hoje, infelizmente, eu queria começar, assim, uma notícia que não foi muito legal. Não foi nada legal, na realidade. É um fato que aconteceu aqui na semana passada, em Paquetá, que foi o falecimento de um menino aqui, de 13 anos. E Paquetá proporciona esses sentimentos na gente, porque embora nem sempre a gente tenha um relacionamento assim direto, como eu não tinha um relacionamento direto com os pais do menino, a gente conhece de vista, a gente convive, né, assim, na barca, praia, ruas, a gente passa e a gente às vezes conhece outros parentes também. Então eu quero deixar aqui os meus sentimentos para os pais, para todos os familiares, porque a gente não tem muito o que dizer nesse momento, né? De extremo sofrimento da família. Então é só deixar os sentimentos. E também ontem faleceu uma moça
45 anos, que era ontem não, acho que foi anteontem, não sei bem ao certo, mas acho que o sepultamento foi ontem. E ela também faleceu, então assim, a gente que mora nesse bairro assim pequeno, que a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, a gente está sujeito também a essas perdas e esses sentimentos também que a gente compartilha com os familiares e também nos sentimentos aos familiares dela, tá? Bom, gente, eu queria deixar também um convite para vocês, porque amanhã, na OAB, no Rio de Janeiro, no auditório da OAB do Rio de Janeiro, haverá das 9 às 13 horas, né, um ciclo de palestras com o título de 17 anos da Lei Maria da Penha e o papel da advocacia. Vai ser uma série de palestras com advogados, promotores, defensores, e quem também vai participar é a doutora Marília Bold. Ela vai ser palestrante. A doutora Marília, ela já esteve aqui também numa entrevista dentro do Mulheres que Fazem Acontecer, que foi uma entrevista especial, falando sobre a violência, né, contra a mulher. E ela é maravilhosa, né? Ela se dedica a essa causa como mulher, como profissional. Então, quem puder comparecer amanhã na OAB Rio de Janeiro, das 9 às 13 horas, o ciclo de palestras comemorando os 17 anos da Lei Maria da Penha, que foi uma conquista feminina, uma conquista da mulher, né, na questão da violência contra a gente, contra o ser feminino, né? E quem puder pode passar, eu vou deixar aqui o perfil da Marília aqui nos comentários. E lá tá a programação toda, lá tem tá? Lá, quem quiser acessar o perfil dela, pode ir lá, porque lá tem a programação toda do ciclo de palestras, apresentando todos os palestrantes, e eu tenho certeza que vai ser uma boa programação, tá? Bem, e aí eu vou falar um pouquinho da minha programação rapidinho, agora para setembro, né? Porque agosto já foi, a gente já está indo para o mês 9. Então, eu vou falar por alto e depois, é claro, eu vou divulgando ao longo dos dias. No dia 12 de setembro, na terça-feira, nós vamos fazer mais uma roda de poesia às 10 horas dessa vez, na Biblioteca de Paquetá. O tema vai ser Primavera e Árvore, para relembrarmos as festas da árvore que aconteceram também aqui em Paquetá. Faremos também uma transmissão ao vivo, e se você, escritor, quiser enviar uma poesia para ser lida, será também muito bem-vindo. No dia 12 de setembro, na terça-feira, dessa vez às 10 horas da manhã. Tá? A professora Simone Vilela, ela que é uma professora de educação física, que trabalha no nosso hospital, vai levar o grupo dela e pediu esse horário especial, porque é melhor para o grupo, né? Porque ela já pega, já leva, mas é aberto a quem quiser participar, tá bom? E no dia 18 de setembro, que é uma segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, eu vou fazer na live do projeto Mulheres que Fazem Acontecer, eu vou entrevistar a Natasha Oliskovs, que é arquiteta, urbanista e escritora. Ela está com um projeto junto com a Stephanie Quevedo no Instagram, que é o @prosa.verso.vinho. Também de divulgação de escritores independentes e de seus livros.
E aí eu convido também vocês a conhecerem o perfil, né, o @prosa.verso.vim e o projeto delas também, tá? Assim como o da Monique, que é do livro Não Me Livro, tá bom? Então estão todos convidados a conhecer esses perfis. E agora eu vou conversar. Oi, Gabriela, bem-vinda, querida. Eu conheci o Roberto de Lacerda quando ele foi participar de uma das minhas rodas de poesia que eu coordeno como voluntária lá na Biblioteca Escolar Municipal Joaquim Manuel de Macedo, aqui em Paquetá, né? E a partir daí nós mantivemos contato, ele também continua participando, a gente está sempre em contato, sendo que ele me convidou para ler algumas crônicas de sua autoria, que ele colocou lá no canal do YouTube dele, que é o Roberto de Lacerda. Assim, achei assim, uma experiência assim, bem bacana, bem interessante, né? Ler o texto de uma outra pessoa, e eu me senti assim honrada pelo convite, né? Pela confiança que ele teve de me chamar e para ler os seus textos, né? Achei uma experiência bem legal, né? Então, durante a entrevista que eu vou fazer com o Roberto, eu vou abordar esse assunto, porque ele está desenvolvendo um projeto bem bacana, no qual ele convida mulheres daqui da Ilha de Paquetá para lerem suas crônicas, que é o projeto Mulher, as Letras de Paquetá. Inclusive, a Gabriela, que está nos assistindo, ela também participou já desse projeto, lendo algumas crônicas, alguns textos do Roberto. E aí a gente vai falar sobre isso também. O Roberto, além disso, ele é um frequentador assíduo das lives também que eu faço aqui do projeto, Mulheres que Fazem Acontecer, ele assiste, né? Ele, como é um participante até bem ativo, né? Ele assiste, dá a sua opinião, faz perguntas, e nem sempre, né, Roberto, eu consigo atender a todas as suas perguntas, mas porque eu faço um roteiro prévio, então nem sempre eu consigo, né? Aí agora eu vou ler a biografia do Roberto, para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele, sobre o seu trabalho, e depois eu vou convidar ele aqui para participar, e aí vocês vão ter a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo. Roberto de Lacerda mora em Paquetá. É cronista de costumes. Tendo vida diversificada desde a infância até então, ele retrata as suas experiências empíricas e a cosmovisão. Ele retrata suas experiências empíricas e a cosmovisão adquirida através de suas ininterruptas pesquisas na construção de crônicas em verso e prosa, elogiando o que aprova e reprochando o que detesta. Paulo Eiró dizia que o homem sonha monumentos e só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Lacerda muitas vezes pensa estar sonhando ruínas e semeando monumentos com sua obra, assim como todo cronista sempre julgou fazer. O escritor, para se revelar completo, precisa ser adorador e iconoclasta dos mesmos deuses a quem ama e abomina ao mesmo tempo. Assim, é o heterodoxo equilíbrio que sustenta o espírito da criação que habita o espírito de certas pessoas. Então, esse é um pouco do Roberto de Lacerda por ele mesmo. Aí agora, Roberto, eu vou enviar o convite para você, tá? Aceitá-lo para entrar aqui ao vivo com a gente, tá?
Envio o convite. Tem que virar a câmera, Roberto, para você. Estou bonito? Não, você está Você de lado. Estou de lado? Está de lado. Assim está Isso bom? aí. Ah, aí, Melhorou agora? Roberto. Se Com bem que, certeza. se bem que, Kátia, você sabe que eu sou um modelo perfeito, né? Eu fico sempre belo, não tem jeito. Bem que eu tento me enfeiar, mas não adianta. E esse é o Roberto, né, Roberto? Roberto, boa Ah, noite. Seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho a gratidão por você ter aceito esse convite para participar dessa live, tá? eu Ó, que já sou tem uma grato pessoa. a você. Oi, fala, desculpa. Eu que sou grato a você e a todas as amigas aqui de Paquetá que participaram do meu pequeno projeto Mulher, as Letras de Paquetá. A gente vai falar sobre ele. Ó, já tem aqui um amigo seu, Luiz Mauro Fernandes, falando que só pode ser para você. Que você sumiu. Tá Ah, aqui. sim. Sim, Luiz Mauro, sei. Um abraço, Luiz. Um abraço. Eu Olha, estou sempre bastante pessoas por estão aqui. entrando. Tá sempre por aqui, mas talvez não com ele, né? É, exatamente. O mundo é pequeno e é grande ao mesmo tempo, né? Bem-vindo. Ó, aqui temos Rita Orsano entrou, José Souza, o Luiz Mauro, e Artesão da Literatura também, tá? @artesão da literatura. Sejam Ah, todos um bem. abraço, Dorival Valente. Dorival Valente, do Artesão da Literatura, é um escritor também maravilhoso, feito você, viu? Ah, legal, legal, que bom. Muita gente boa aqui nos assistindo, então. Então, Roberta, eu Sim. vou te fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que eu tenho feito para todos que participam aqui, né? Eu gosto sempre de saber. O que te inspira na vida, Roberta? Então, geralmente, como disse um grande artista, né? É 95% de suor e 5% de inspiração, né? Então, Uhum. esses 5% que eu tenho de inspiração é justamente nos desdobramentos da existência, né? No que sucede no dia a dia. Porque o autor, o escritor, como você é um escritor, é muito competente, por sinal, você sabe perfeitamente bem que ele é fruto da sua capacidade de observação, de notar as coisas, né? De observar os detalhes. E é assim que vem trazendo minha vida até hoje, observando os detalhes. Mais ou menos um tipo assim de Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Mas fala assim um pouquinho mais. Quais detalhes te chamam a atenção? Porque o nosso olhar, a nossa percepção, às vezes nos leva a perceber determinadas coisas. Então, para onde vai esse teu olhar, essa tua percepção? Então, para onde eu dirijo mais a minha atenção é na reação das pessoas, né? Como elas reagem diante de dadas circunstâncias. Então, a mesma coisa que afeta você de 0 a 10 afeta a 2, a uma outra pessoa a mesma coisa pode afetar 15. Né? Então, cada pessoa tem um modo de observar a vida. E tudo isso vai se encaixando e criando histórias, criando situações que nós vamos explorando nas nossas crônicas, nos nossos contos, e também em romances, assim por diante. Legal. Eu tenho uma curiosidade, Roberto, que eu sei que você não é aqui do Rio, né? Você é de outro estado. E aí eu fiquei na curiosidade, como é que você conheceu ou descobriu Paquetá? Como é que você veio parar aqui? Então,
eu estava prestes a me aposentar, né? Faltavam mais ou menos 2 ou 3 anos, e eu queria sair de São Paulo, né, que é a minha terra natal, e ir para um lugar mais tranquilo. Aí eu comecei nas minhas férias e nas minhas folgas mais prolongadas a viajar por alguns lugares do Brasil. Então fui para o sul, para o Ah, nordeste, para o centro-oeste, procurando cidades mais amenas para viver. Em uhum. 2016 eu estive aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio é um lugar maravilhoso no campo de pesquisas, né? O Rio é culturalmente muito forte. E eu passei em frente à Estação das Barcas, lá na Praça 15, e vi Paquetá, entrei na barca e desembarquei aqui. Aí eu pensei, é bem provável que eu me mudarei para Paquetá. Aí eu me apaixonei pela Morena, né, que tem aqui, a Praia Morena, e foi o que Hum. eu fiz. Assim que me aposentei, me mudei para cá. Dizem, né, que Paquetá tem isso, né? Ela encanta, né? É Tem verdade. muitas pessoas que passam férias aqui e ficam assim doidos para mudar para cá, né? Então, Sim, né? Ela também se encantou, né, Roberto? Que bom, que bom. sim, verdade. Roberto, você se denomina um cronista de costumes. Fala para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é ser um cronista de costumes? O cronista é aquele que observa os acontecimentos ao seu redor Hum, e vai fazendo deles circunstâncias de criação literária, né? Então, ora ele aumenta uma situação, ora ele diminui aquela situação, deixa uma coisa grave, menos grave ou mais grave, e assim ele vai escrevendo e vai criando em cima do que ele vê, em cima do que ele sente, né? A crônica é um dos recursos literários mais antigos da humanidade, creio eu, né? Desde a época do Cristo, com os grandes historiadores, como Joséfos, por exemplo, né? Eles eram, em verdade, cronistas do seu tempo, né? Que foram se aprofundando, estudando e aplicando aquele conhecimento nos seus escritos, né? E nós, cronistas, seguimos esse diapasão. uhum. Aí você fala assim, você diz assim, que faz crônica, prosa e verso. Como é que é? Qual é? Como é que a gente pode fazer uma crônica em verso? Eu nunca imaginei isso, porque eu, geralmente, por exemplo, eu sou da prosa, né? Muito mais da prosa mesmo, né? E as minhas crônicas que eu escrevi são em forma de prosa. E como é fazer uma prosa, uma crônica em verso? Então, versificar é um dos recursos da literatura, né? Então, você pode... E a poesia, ela se apresenta dos mais variados modos, né? Então, como nós conversamos aquele dia na nossa reunião na biblioteca, né, reunião de poesia, Uhum. que ela se apresenta de várias maneiras. Então, tanto você pode contar um caso em prosa, como um caso em versos. Só que nos versos você floreia mais. E na prosa não, né? A prosa tem que ser algo mais discursivo, mais detalhista. E nos versos você tem um certo limite, né? Para você atuar sobre uma história que você vai contar, compreende? Você tem preferência, assim, entre uma ou outra, escrever em forma de prosa? Como é que você escolhe, assim, se você vai escrever em forma de verso, em forma de prosa? Né? Porque eu li algumas coisas suas, é, mas a maioria foi realmente em termos de prosa, né? A maioria. E aí eu queria saber se você tem, assim, uma preferência, né? Sim, exatamente. Eu, em realidade, eu sou um prosador, eu não sou um poeta, né? Eu sou um cronista que gosta de, eventualmente, escrever em versos. Mas, na verdade, eu sou um contista, né? Um contador de histórias que, às vezes, se diverte escrevendo em versos, né? Mas sou, de fato, um prosador.
Aí você, na sua biografia, você citou Paulo Eiró, né? Fala um pouco dele, assim, porque, assim, se você citou, porque você alguém que você gosta, né? A gente, quando cita, porque realmente tem alguma coisa a ver, né? A pessoa, o escritor, o autor, ele tem um pouco a ver, né? Então, fala um pouco sobre ele, e se tem algum ponto, ou quais os pontos que você se identifica mais, como é que é isso? Sim, o meu poeta predileto é Castro Alves, né? O autor de Vozes da África e do Navio Negreiro. E quando o Castro Alves estudava na faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, onde eu tenho uma casa lá perto, ele estudou junto com o poeta também baiano, chamado Paulo Leiró. E eles eram do mesmo movimento, né? O movimento condoreiro, né? Aquele movimento de exaltação contra a escravidão, né? Aquela vergonha da submissão do homem pelo homem. E Paulo Leiró foi uma figura também fantástica, que não teve a mesma repercussão que Castro Alves, porque Castro Alves era muito mais socialmente envolvido. Paulo Leiró já era um poeta mais afastado das grandes massas. E Castro Alves não. Até por ele ser uma figura muito bela também, como poeta e como cidadão, ele vivia envolvido com a alta sociedade de São Paulo, daqui do Rio de Janeiro, da própria Bahia, onde ele nasceu. E Paulo Leiró foi um desses poetas dessa época, do condoreirismo, que não conseguiu, como movimento, uma projeção que, a meu ver, deveria ter conseguido mais efetiva na cultura brasileira em termos de poesia. Uhum. E você se identifica, em que você se identifica assim, com ele, né? Assim, Então, eu me identifico justamente nos propósitos que ele teve em relação à liberdade dos povos, à independência, à não submissão, a beleza e o valor da palavra pela palavra, como a maioria dos poetas sempre defende, né? Então foi isso que me atraiu ao movimento condoreiro que se refere àquela época. Uhum. E aí, aproveitando então, que você fala que, né, que se leva, que se move e o que tem essa ligação com ele, você gostaria de ler para a gente alguma coisa da sua escrita? Um trecho, alguma crônica, você separou aí para gente? Olha, no momento, aliás, conforme eu já havia dito para você, eu prefiro me lembrar de alguns episódios que me levaram a escrever, Então, tá. né, que eu acho que seria mais ilustrativo do que meramente ler uma crônica, né, nesse momento, ou um poema de Castro Alves ou de Paulo Leiró. Tá, então, Por, vamos lá. Fala assim, por qual que exemplo, você destaca aí? quando eu era menino, Hum. nós tínhamos um tio chamado Orozimbo. O nome não ajudava muito, né? E ele era Uhum. farmacêutico. Ele era farmacêutico e uma pessoa bem mais antiga, né? Eu próprio já sou uma pessoa antiga. E ele era muito ligado à questão da família, à questão de honra, conforme as pessoas eram mais ligadas naquele tempo do que hoje em dia. Uhum. Então, ele, como farmacêutico, ele comprava os sais, né? Ele era farmacêutico manipulador, né? Ele pegava os sais, misturava os sais nas quantidades certas e fazia os medicamentos, as pílulas, as cápsulas e tudo mais, né? E ele, na compra desses produtos, ele ficou muito endividado. E ele era muito preocupado com as coisas da vida. Até que, infelizmente, ele deixou um bilhete e, por conta dessas dívidas, ele tirou sua própria vida. Não. Sabe? Ele, tristemente, se suicidou. Uhum. E Uhum. aí foi uma comoção enorme, né, na família toda, aquela história, né, do suicídio e tudo mais. E minha tia ficou muito abalada, né, a viúva dele, a esposa dele. E um dia essa tia nos convidou para almoçar na casa dela. Acho que fazia uns 2, 3 meses que o tio Orozimbo havia se suicidado. Então, na hora do almoço, enquanto almoçávamos, é,
foi inevitável que mesmo parcialmente o assunto do suicídio dele viesse à tona. Eu ali sentado almoçando com todos, uma mesa enorme, como era comum acontecer naquela época, minha tia falou assim, puxa vida, eu gostaria muito, pelo menos, de saber mesmo, ao certo, por que o Orozimbo se suicidou. Aí eu, na maior inocência do mundo, como sou muito observador, eu falei assim, tia, será que não foi por causa do nome dele? Oh, meu Deus. Será que não foi por causa do nome dele? Olha, veja só. Aí a minha outra tia, que estava sentada do meu lado, me deu um puxão enorme nos cabelos, que eu sinto esse Vai. puxão até hoje. Em compensação, a minha tia, viúva do tio Orozimbo, É. deu uma risada assim, que ela não conseguia conter, e falou assim, não, pode deixar, Eulina. Olha só que coisa interessante, como esse menino é inteligente. E aquilo ficou, tanto a dor, né, na cabeça que deu, Uhum. quanto essa observação da minha tia, né, que eu falei, olha, então quem sabe eu posso aplicar essa minha inteligência de algum modo, né? Posso usá-la no transcorrer da minha vida. E foi assim que eu comecei. Oi? Não, não falei nada, não. Foi, deve ter sido o tio Orozimbo que me deu uma bronca lá de algum lugar do alto, Deve né? ter sido. E foi assim que eu comecei a usar, né, essa minha habilidade de escrever. Aí um dia nós nos mudamos para Minas Gerais Hum. e a minha professora se chamava Dona Maria Rosa. E ela era uma mineira assim clássica, bem pequenininha. Ela falava você vai, você foi, sabe? Era uma pessoa maravilhosa. E eu nasci no dia 21 de abril, o dia do Tiradentes, né? O Ah, Alferes Tiradentes. Por isso que eu tenho essa cara de mártir, como eu costumo dizer, né? E aí, ai, como eu nasci no dia do Tiradentes, né? E a professora eu. sempre falava, né? A professora Maria Rosa falava: olha, veja só o Roberto Lacerda, né? Robertinho Lacerda, que é lá de São Paulo, nasceu no dia do Tiradentes. Tem alguém aqui na classe que nasceu no dia 21 de abril? Aí, por coincidência, não tinha nenhum outro coleguinha meu que tivesse nascido no Uhum. dia 21 de abril. Aí, quando foi se aproximando o mês de abril, ela falou, então, vamos fazer agora, né, para o dia 21 de abril, vamos fazer uma redação sobre o Tiradentes. Aí eu pensei, bom, redação está comigo, né? Vou caprichar. Uhum. Os colegas com certeza pensaram a mesma coisa, né? Aí eu fiz a redação, só que para diferenciar dos outros, eu coloquei na Hum. redação que o Tiradentes não foi executado por causa da conjuração mineira, não. Ah. Ele foi executado porque ele foi arrancar um dente no Marquês de Barbacena e ele se enganou e arrancou o dente errado. Não arrancou o dente que doía do Marquês de Barbacena. E o Marquês de Barbacena ficou com muita raiva dele e acabou mandando a execução. Mandando a execução. Essa professora ficou com tanta raiva de mim. Ela Sério? falava assim, ela falava, esse paulistinha miserável, ele vem lá de São Paulo fazer gozação com o nosso protomártir. Eu nem sabia o que era a palavra protomártir na época, mas aprendi com algumas reguadas na cabeça, né? Aí, com o tempo que ela foi percebendo, assim, né? Aí ela fez mais ou menos as pazes comigo. E tudo acabou bem, né? Ela faleceu, eu fui ao velório dela, depois ao enterro. Foi uma festa maravilhosa. E acabou dando tudo certo, né? Então, são mais ou menos esses detalhes que vão nos levando aos caminhos que seguimos, né? Ah, legal. Não, a gente, né, recordar, né, você tem uma boa memória também, né, de recordar esses detalhes, né, Sim. lá do teu tio, né, do teu tio. Bom, a reguada também não tem como esquecer, né, da professora. Reguarda era terrível. Hoje o tempo mudou, né? Hoje os alunos dão rasteiras nos professores, né? É Ah, mais ou é, menos né, quase a mesma coisa. é só que inverteu, né, agora, né. É. Bom, mas daqui a pouco a gente vai ouvir outras histórias, né, ele é um contador, né, de causos também, né, não só Sim. as crônicas, é um contador de causos, É. né. Além de tudo também, Roberto, né, você é um instrutor voluntário de xadrez, né?
e participa também de um projeto no Rio e também aqui em Paquetá. Acho, assim, quando eu e meu filho fomos visitar, né, na Casa de Cultura de José Bonifácio, eu achei muito, muito interessante, né, aquela tua explanação que você falou sobre a coleção, né, dos tabuleiros, e eu vi que você realmente tem, assim, essa paixão pelo xadrez, né? Então, fala, assim, pra gente um pouco dessa tua experiência, né? Como foi esse teu encontro com o xadrez e sobre essa tua paixão, né? Porque eu sinto que é uma coisa que você realmente gosta, né? Tanto que você tem, participa como voluntária, né? Em alguns projetos, né? Fala aí pra gente. Sim, é verdade. Meu irmão era um incrível jogador de xadrez e ele me ensinou a jogar, né? E embora eu não tenha me tornado um grande jogador de xadrez, não sou um professor de xadrez, sou um jogador mediano, mas eu sempre quis me voluntariar a alguma coisa quando eu não tivesse mais uma ocupação formal, né? Como um Uhum. trabalho que eu tinha remunerado, né? E então, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, eu não sabia que aqui em Paquetá haveria o Museu José Bonifácio, um museu que pertence ao senhor Davi, né? Que é o proprietário, é um museu todo particular, de uma casa que pertenceu ao José Bonifácio, e ele viveu quase os últimos 8 anos da vida dele aqui na ilha de Paquetá, nessa casa, nesse terreno onde tem o museu. Então eu o conheci, ele ainda não tinha as peças montadas ainda na sala montadas, e ele falou para mim, assim que eu tiver a sala, eu chamo você, você vem e monta o acervo do jeito que você quiser montar, e se você quiser vir como voluntário, você abre a sala e comanda ali a apresentação das peças. E aí eu aproveitei também, levei 2 tabuleiros de xadrez meus, né, particulares, onde eu ensino, ali nos jardins do museu, a quem queira jogar, não importa sua condição social ou financeira, sua idade, quem aparecer eu ensino. Ensino aqui na ilha e ensino também na comunidade do Tuiuti, lá no Rio de Janeiro, né, onde eu entro lá com ordem do dono do morro, né, chamado Boto, que tem que ter essa autorização, né, e ensino para as crianças de lá. Já distribuí 118 tabuleiros de xadrez, 90% a minha expensa, comprei todos eles, e algumas colaborações, inclusive colaboração do Dorival Cardoso Valente, que está aí nos assistindo, que é o artesão da literatura, ele doou tabuleiros para mim também, para que eu pudesse distribuir para as crianças da comunidade do Tuiuti, e foi o que eu fiz com grande prazer, é uma imensa alegria. É um instituto onde as crianças lutam boxe e jogam capoeira, e eu acabei, sem querer, introduzindo o xadrez para esses jovens lutadores. Inclusive, tem se observado uma grande melhora entre eles, no temperamento deles, no espírito deles, depois que começaram a praticar xadrez em dobradinha, né, com o boxe ou com a capoeira, uma partida ou outra de xadrez, vai melhorando bastante o estado de espírito desses jovens, o que é uma honra para mim. Eles me chamam de professor, embora eu não seja professor, não tive essa alegria de me tornar professor. E assim, como é que assim, claro, você está falando que eles têm, assim, na parte do comportamento, que ele demanda, o xadrez demanda uma atenção, né, muito grande, e estratégias, né, pensar estratégias, né, eu acho que é mais ou menos isso, que eu nunca consegui entender nada de xadrez. Eu acho difícil, assim, sabe, assim, não consigo entender muito, não. Né? Já vi até alguns filmes, né, um famoso aí que tem há pouco tempo, né, de uma moça, né, que retratou a vida de uma campeã, e, e outras de pessoas, uma que, salvo engano, era na África, ela também se tornou uma grande jogadora, e acho como você falou, né? Mas como é que eles se desenvolvem também? Como é que eles encaram primeiro o xadrez? Que eu acho assim difícil, né? E como é que foi esse lidar deles assim
no primeiro contato com o xadrez? Como é que foi isso? O primeiro contato com as crianças da comunidade do Tuiuti? Isso. E Então, deles com o xadrez. Alguns já então conheciam. Então, alguns deles já tinham visto o xadrez no transcorrer da vida deles, ora na escola. Geralmente são professores de educação física. Geralmente são eles que levam o xadrez e ficam jogando ali durante as aulas também, sabe, com aquela turma que não está se exercitando no momento. E alguns deles já tinham visto o xadrez. Porque o xadrez, ele é um desdobramento da dama, né? O jogo de dama é mais antigo que o xadrez. E o xadrez acabou se desdobrando da dama, e ele não é um jogo que seja de fato difícil, ele é um jogo que exige apenas mais atenção das pessoas, né? Tanto que nós costumamos dizer que no xadrez não vence o mais inteligente, vence o mais perspicaz, aquele que presta mais atenção. Eu, por exemplo, não sou um homem altamente inteligente, mas presto bastante atenção e me tornei também um jogador de xadrez, né? E eu jogava, inclusive, muito bem. Mas eu tive um problema severo com o alcoolismo que me atrapalhou imensamente, né? Minha carreira no xadrez teria sido muito boa, não fosse o alcoolismo, entendeu? E aí, né, eu acho que é por isso que, de repente, eu também não consegui, porque eu acho, eu falo aqui em casa com meu filho, acho que eu tinha TDAH, porque não é possível. É TDAH, né? Porque, assim, eu, de vez em quando, principalmente quando eu estava no meio de muitas pessoas, a minha mente costumava, assim, começar a vagar um pouquinho, né? Então, eu falo, eu saía. E quando eu voltava, assim, já o assunto já era outro, já estava num outro momento, eu não tinha percebido nada que tinha acontecido. Né? Então, eu falo, a minha atenção, tanto que, por exemplo, eu às vezes eu tinha que estudar muito em casa, porque às vezes eu me perdia na explicação da professora e tal, e aí eu tinha que ir em casa e, né, correr atrás do tempo perdido, né? Porque a mente ia embora. De repente é isso, né? Tem que ser o mais perspicaz, mais observador, né? E você, como bom cronista, né? Eu sei. Como você falou, né? Observa, né, os fatos, observa as coisas, né? Foi para esse lado aí né? E aí a gente se pega nesse outro projeto que você faz, que é bastante interessante, que é Mulher, as Letras de Paquetá, no qual você convida, né, as moradoras da ilha para lerem as suas crônicas. Aí, de onde surgiu a ideia desse projeto? Como é que surgiu essa ideia, Roberto? Então, a questão é que eu tenho um livro de crônicas, um livro já escrito, chama-se Impressões e Expressões. Porém, eu decidi não editá-lo, não publicá-lo como um livro convencional, um livro escrito. E também não quero fazer o chamado e-book, né? Aí eu preferi escolher pessoas de todos os estratos aqui de Paquetá, mulheres daqui de Paquetá, para lerem do jeito que elas são os textos que seriam do meu livro, alguns textos, né? Porque eu devo ter aí uns 400 textos, mais ou menos, né? Então, eu escolhi umas 15, 18 mulheres para lerem esses textos meus. E também uma oportunidade de ver a reação das pessoas, né? Tem algumas que nunca tiveram contato com a literatura e que leram também do modo delas, com aquela graça pessoal, né, que elas têm. Então, foi essa a ideia. Não foi o seu caso, não foi o caso da Gabi, né, o caso da Flor, que mora aqui no prédio, né? E são pessoas que têm a cultura mesmo, né, literária, universitária, e elas têm um ritmo de leitura melhor, né, certamente, né? Mas também são aquelas as pessoas do supermercado, as pessoas do hospital, né, pessoas mais
simples assim, que leram, na minha opinião, com alguma graça, e eu achei interessante fazer isso. E por que a escolha de ser as mulheres, né? Por que as mulheres para essa leitura? Então, pela sensibilidade da mulher, né? A mulher, ao meu ver, eu sempre costumo dizer que a mulher é o ser mais importante dos dois universos, né? Do universo conhecido e do desconhecido também, né? Então, resolvi homenagear a mulher justamente nessa direção, pela sua importância, né? Como mãe da vida e mãe da terra, que é a mulher de fato, né? É. E como é que tem sido? Você falou alguma coisa assim dessa experiência, né? Como é interessante, né, observar as diferenças, né, da forma de ler, na forma de lidar com o texto, né? Tem sido bem interessante isso. A gente tem acompanhado, porque é lá no canal do YouTube do Roberto, que a gente vai depois falar um pouquinho sobre o canal dele no YouTube, e que é o canal dele, o Roberto de Lacerda. Vocês encontram essa experiência, né, dessas leituras. E eu acho assim, interessante essa forma, como você falou, né, de publicação. É uma publicação, essa eu nunca tinha pensado, não, né, porque você falou do e-book, falou do livro físico, né, e tá uma outra forma de publicação. Achei interessante isso. E por que você não quer publicar um e-book ou publicar um livro, Roberto? Então, porque em verdade é algo muito difícil hoje em dia. Você, como escritora que é, o Dorival que está aí presente, e outras pessoas também que estão aí que escrevem, que eu não estou lembrando o nome agora, sabem, Uhum. com toda certeza, que existe ser escritor num país como o Brasil. E não só no país como o Brasil, em países considerados altamente desenvolvidos, quanto a Alemanha, a França, a Inglaterra, os escritores sofreram muito através dos séculos. É só você ler a história de romancistas, poetas, cronistas do passado e até do presente mais recente, o quanto essas pessoas sofreram para lançar, né, seus livros, para lidar com a literatura. E no Brasil o sofrimento não é diferente dos outros, né? E às vezes é até maior ainda o sofrimento, né? Porque as oportunidades aqui são poucas, né? Não basta você ser um bom escritor. Você tem que ter seus relacionamentos, você tem que ter o aspecto sorte, que no Brasil é muito forte, né? No Brasil, às vezes, quem tem sorte acaba se dando melhor com quem tem um imenso talento, né? Tem tanta gente aí sem talento que fica, por exemplo, milionária, e tanta gente com sorte, com um talento enorme, que acaba ficando pobre, né? E fica desconhecido, né? Assim é o Brasil, infelizmente, né? Mas hoje em dia a gente tem também as redes sociais que fazem um pouco esse trabalho de divulgação, né? Porque Também. a gente tem várias pessoas que divulgam, né, esse trabalho de independência. Eu acho que tem legal que eles formam uma rede, sabe, Roberto? Se você tentar depois, assim, fazer alguma publicação, é interessante, né? Porque hoje em dia, para divulgar, a gente tem uma rede legal, as pessoas dentro das redes sociais, do Instagram, né? Agora o Instagram mais, até e tudo, mais ainda o Facebook, a gente tem uma rede bacana de pessoas que se dedicam a essa divulgação também. Aí, Roberto, Sim. então fala aí mais algum caso, tá, pra gente? Fala aí mais uns causos aí pra gente e Então, vamos lá. tem o caso que eu conto, inclusive, num pequeno vídeo que eu coloquei no meu canal do YouTube, né? Sobre o disco voador, sobre o OSNI, né? Porque existe o OVNI, né? Que é o objeto voador não identificado, e o OSNI, que é o objeto submerso não identificado. Foi um objeto submerso não identificado que eu vi em Minas Gerais, que por sinal é um estado pródigo nesses aparecimentos, né? Até hoje, o caso de Varginha é um dos mais conhecidos, né?
eu vi na represa, mais ou menos nessa época que eu conheci a professora, que era minha admiradora lá em Minas, é o caso do Tiradentes. Eu fui nadar na represa, que eu nadava à noite, eu sempre fui muito danado, né? Nadava à noite. E numa dessas noites eu vi o disco, o objeto submerso, sair do lago, do açude, né, da represa e ir para o espaço. Mas aí, como desde menino, eu sempre fui contador de histórias, que foi uma particularidade que eu puxei do meu avô. Meu avô também adorava contar histórias, só que eu não chego nem aos pés do meu avô, né, da capacidade que ele tinha e tal. Eu até, de vez em quando, sou meio engraçado, mas ele era demais, né? Não tinha nada que ele não criava uma história em cima, entendeu? Aí eu peguei e vi à noite esse objeto submerso sair do lago e ir para o espaço, e fiquei com medo de chegar em casa e contar para minha família que eu tinha visto, que o que eles iam falar? Roberto, lá vem você de novo com suas histórias, vai tomar banho, vai lavar o pé e vai dormir, entendeu? Mas de fato, então, e de fato eu vi esse objeto, e hoje em dia cada vez aparece mais, né? Em Minas, tem lugar em Minas que praticamente todo dia alguém vê. Mas isso é desde a década de 70, quando eu vi. Até hoje, desde antes da década de 70, né? Tem São Tomé das Letras, que tem gente que está aqui agora na live e conhece lá, né? Então não é uma novidade. Aliás, não pode ser novidade nenhuma, né? Porque nós mesmos não viemos daqui, né? Nós viemos das estrelas. Somos as estrelas, somos Né? poeira das estrelas. Né? Você pode observar que nós temos características que não são animais, embora sejamos animais, não são animais como as das outras espécies que nós conhecemos, né? Tanto que nós pensamos, nós votamos, olha que beleza, nós votamos, conseguimos votar nessas pessoas maravilhosas que nos governam. Qual outro bicho consegue uma façanha como essa? Você conhece algum bicho, por exemplo? Um burrinho faz isso? Não, não faz, né? Uma anta vota como nós? Né? Não, uma mais anta, forte, né? uma anta consegue votar como nós? Não. Então, quer dizer, por isso que eles são inferiores a nós, né? Talvez ela vote melhor, né? Quem sabe, né? Mas essa história de explorador é interessante também. Eu tenho alguns conhecidos, né? Porque eu frequento Poços de Caldas, e eu conheci um casal de Varginha, e a moça, né? Ela estava me falando que ela conhece, né? Ela é nascida e criada lá, e ela conhece as pessoas, né? As pessoas falam, invenção, né? Histórias, né? E ela conhece as meninas, né, que viram e com as quais passou o fato, né? E ela disse que realmente elas não teriam o porquê de inventar essa história, né? E não teriam não teriam nem, não teriam nem capacidade, né, de inventar os para criar. detalhes, Exatamente. para criar isso. Então, e quem estiver nos assistindo, e tiver algum interesse, procure no YouTube, é só escrever Operação Prato. Chama-se Operação Prato. E vocês vão ver o que aconteceu no norte do Brasil com relação a discos voadores, com documentação da prefeitura, do governo do estado, da aeronáutica, do exército, sobre o episódio que aconteceu lá, inclusive com óbitos provocados por seres que ou são de outro planeta, né? Ou são extraterrestres, ou são intraterrestres que movimentavam aparelhos, veículos que não são da Terra. Operação Prato, procurem saber. Olha, eu tenho uma história, eu já contei aqui uma vez essa história, e aconteceu na década deixa eu lembrar, final, foi mais ou menos no início da década de 80, foi no ano de 1980. Eu até encontrei o relato desse caso, desse fato, e eu separei, eu tenho salvo no meu computador, né, uma reportagem falando sobre isso. E eu tinha duas irmãs que moravam na época em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, e nós estávamos, eu e minha mãe, a gente estava lá na casa delas, meus sobrinhos.
que eram pequenos. Eu tenho sobrinhos que nasceram na década de 70, 74, eles eram pequenos, um nasceu em 78, então foi assim, final da década de 70, entre 79 e 80 mais ou menos. E assim, minha mãe tinha acabado de tomar banho, era de noite, e ela foi nos fundos da casa para colocar a toalha na corda, né? E de repente a luz apagou. Foi assim um breu. E minha mãe começou a chamar todo mundo, porque minha mãe, ela, desde que eu me entendo, entendia por gente, ela, onde a gente morava, eu morei em Deodoro, né? Ela, de vez em quando, ela virava, estava lá dentro de casa, virava para mim e falava assim, vou lá fora, eu vou ver um disco voador. Ela falava assim, Aí a gente ficava, né? Aí ela ficava observando o céu, aí ela contava, olha lá. E realmente a gente morava numa área que era próxima à Vila Militar, de vez em quando passavam os aviões. Só que a gente conhecia a trajetória dos aviões, né? A gente conhecia por onde eles passavam, sabia o estilo de voo, o tipo de luz, então era bem fácil da gente distinguir entre uma coisa e outra. Então, aí era assim, era uma trajetória diferente que o objeto que ela apontava fazia, e aí de repente era assim, sumia, né? Ela teve um outro relato que ela viu um assim, na altura de um poste de luz, e a coisa, ela estava esperando minha irmã voltar da escola, e aí a, o objeto pairou assim, próximo ao poste de luz, e de repente também deu aquela velocidade, sumiu. Na hora minha irmã virou e minha mãe chamando, e ninguém viu o objeto, que foi tudo muito, muito rápido. Minha irmã não viu nada. E nesse dia que a gente estava em Jacarepaguá, ela nos fundos, ela começou a chamar a gente. Aí a gente foi, né? Aquela coisa toda. Roberto, eu nunca vou esquecer o que eu vi, tá? Eu acho que nessa época foi quando houve a debandada geral aqui do Rio de Janeiro. Eles foram embora porque desistiram do Rio. De Foi fato. quando Igual. desistiram, tipo assim, vamos embora, não dá mais para fazer nada, porque foi quando começou realmente as coisas a ficarem meio estranhas. Era uma luz muito forte, ela não era uma estrela cadente, porque o movimento foi ascendente. Então, Era uma no, luz muito forte, seguida de muitas outras luzinhas, muitas outras luzinhas. então, nos Estados Unidos tem aquele episódio de Roswell, né? Na década de 40 do século passado, que Uhum. depois que aquele objeto caiu ali, numa fazenda, em plena luz do dia, milhares de pessoas da região viram o objeto cair. Menos de 3 anos depois, a aeronáutica teve um desenvolvimento em equipamentos, né, aviões de guerra, assim, imensos. Um imenso desenvolvimento com naves semelhantes àquela que as pessoas, os fazendeiros, os sitiantes, viram caindo em Roswell. Ou seja, seguramente o governo dos Estados Unidos acabou pegando aquela tecnologia daquele aparelho que caiu lá. Né? Então, daí por diante. Né? Mas esse episódio, Roberto, foi um episódio que ele foi visto assim, em vários bairros do Rio de Janeiro, tá? Sim. Porque houve um apagão, para você ter uma ideia de como foi forte, houve um apagão em vários bairros, foram vários bairros, depois a gente soube que foi Deodoro, Marechal, Vila Militar, assim, foi assim, geral. E tem o relato de um militar, da Vila Militar, que viu
E foi nesse dia mesmo, pelo que ele falou, pela época, eles passaram, né, muito próximo à casa dele, né? Porque naquela época era assim, os bairros daquela área não tinha essa iluminação que tem hoje, né? Essas luzes, era muito diferente. E ele viu muito, e foi uma debandada mesmo, era uma nave grande seguida de várias outras menores. Foi a impressão que eu tive. E eu guardei essa reportagem. Olha, a amiga Elise, ela está falando aqui, a Elise é uma amiga minha, é escritora aqui do Rio de Janeiro, e aí ela está falando aqui que o cunhado dela já falecido também já viu um disco voador, e na época ele não falou para muitas pessoas para não ser taxado de louco. Né? Eu Então, acredito, é uma coisa que eu acredito, não acho que é um caos, né? Não é são histórias, mas assim, eu tenho assim, alguns relatos, eu tenho as minhas controvérsias, assim, eu acho, né, algumas coisas sim, às vezes não, mas eu tenho experiência com a minha mãe, né, que era uma mulher muito séria, né, ela fazia troca, ela tinha as experiências dela, e as experiências do que nós vimos lá, do que eu vi lá em Jacarepaguá, e que várias outras pessoas também viram, e o que causou de apagão mesmo, foi um apagão. Subiu e sugou a energia mesmo, né? então, recentemente, nos anos 2000 agora, Hum, em plena Avenida Paulista, no centro da Avenida Paulista, bem alto assim, ao lado de onde se via o clarão da lua, apareceu um objeto lá, ficou acho que quase 4 horas lá e ninguém conseguiu descobrir o que era. A imprensa não disse, foram encaminhados jatos para lá para verificar. Todas as emissoras de televisão filmaram o objeto lá. A gente via a lua de um lado e o objeto do outro em alturas diferentes, entendeu? Em sim. plena Avenida Paulista. Realmente, Uhum. existir, existe. Claro que tem aqueles que inventam, né? Tem muitos ufólogos aí que a história que eles contam não convence ninguém. É, Mas tem pessoas comuns, como aquelas, né, da cidade do interior lá de Minas Gerais, de claro. Varginha, que com certeza falavam a verdade, né? É. Daí minha mãe, né, no caso, o cunhado da Pois é, Elise, também, sim, sem dúvida, sem né? dúvida. Esse militar que visualizou, né? Essa mesma coisa que nós visualizamos, mas só que mais próximo, né? Pois é. Aí vamos voltar então agora aqui para a Terra, né, Roberto? Falar um pouco mais do. Você participou já de alguns concursos também, né, Roberto? Na sua, na sua trajetória aí dentro da literatura. Ah, você se refere a concursos que eu participei? Isso. Sim, participei de alguns concursos em Minas, Mato Grosso do Sul, São Paulo também, e alguns consegui, né? Algumas medalhas, umas coisas assim, porque, na verdade, Hum, eu não sou um bom escritor, como você, por exemplo, que não, sem favor nenhum, você é uma ótima escritora, não é meu caso. Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, e isso aí dá um tempero assim, melhor para quem lê minhas coisas, né? Mas eu não sou um escritor, por exemplo, de academia. Eu não seria um escritor de academia. Embora eu já participei de uma academia, chama-se Academia Virtual de Letras de Portugal, hum, durante algum tempo, que foi um projeto, não sei por que não deu certo, né? ah. Porque eu sempre falei para os nossos amigos portugueses que eles não são burrinhos, eles são distraídos, né? E aí eles... Gente, desculpa, é que eu sou descendente de português, por isso que eu brinco assim, tá? A gente pode, Mas não deu né? certo. Meus avós eram portugueses, eu posso falar. Então, eu posso falar, né? Não é isso que o pessoal fala, tem lugar de fala, tá? E aí não deu certo essa academia. Mas tinha muita gente interessante, tinha um cronista brasileiro muito famoso, Arthur da Távola, Ah, né? Quem não o ouviu falar Arthur. do grande Arthur da Távola,
que era um dos nossos na academia. Era um dos nossos. Cheguei a conhecê-lo pessoalmente em São Paulo por conta dessa academia virtual. Eu creio que ela exista até hoje. Eu pretendo em outubro ir lá em Portugal, ir a Portugal em outubro, e vou ver com os patrícios lá se eu acho essa academia lá em Lisboa. Se eu achar, é capaz de eu ficar por lá mesmo. Mas não é virtual? Ela então, tem sede? virtual, mas uma vez que você está na terra dos virtuais, aquilo se torna real, entendeu? Sim, é virtual quando você está distante, quando você se aproxima, é real. Você percebe? É uma questão matemática e geográfica também. Você pode procurar na internet. Também, pode ser, mas aí é virtual, aí não tem como tornar real, entendeu? Boa desculpa, né, para ir lá, né? Para ir a Sim, Portugal também. né? Também, né? Um bom motivo. Sempre temos tempo para cometer um crime, né? E me fala uma coisa, você teve essa experiência com concursos, você vê alguma importância de concursos para a carreira de um escritor? Você diz, eu não sou escritor, mas você escreve. A partir do momento que você escreve, você se dedica, que você produz, você é um escritor. Você pode até não estar querendo assim, pegar uma carreira para seguir, né? Ter esse compromisso assim, tão grande. Mas qual é a importância? Né? Você tem uma experiência que você vê de concurso para a carreira de um escritor. Sim, a importância é grande, sobretudo voltada aos mais jovens, né? O concurso é um grande incentivo para os mais jovens, que podem achar ali uma força para prosseguir na carreira, né? Então, é sempre, embora haja o critério competitivo, mas é sempre importante, ao meu ver. Você quer falar mais algum caso? Que a gente já está quase chegando ao fim, Roberto, da nossa entrevista. Aí a gente quer ouvir mais um caso. Ele não é mineiro, mas ele conta causas. Então, como você me conhece pessoalmente, você sabe que eu sou uma pessoa muito humilde, não gosto de aparecer, tá? Esses casos que eu conto chamam muita atenção, entendeu? Mas eu vou falar uma história real, bem curtinha, já estamos com pouco tempo, sobre essa característica que eu tenho. Você já conhece essa história, mas as pessoas que estão aí não conhecem. Não conhecem, mas então eu vou falar para todo mundo saber. Eu sou desse jeito porque eu sou um gênio total, confesso com todo carinho e toda a humildade que eu tenho, porque com 11 anos de idade eu já falava papai, mamãe, quero mamar. Com apenas 11 anos de idade. Por isso que eu sou assim, certo? Com certeza. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Obrigado a você, viu? E pela oportunidade de sempre. Prossiga nessa sua... Antes da gente se despedir, você tem mais algum caos aí pra gente? Olha, eu tenho um caso mesmo real que aconteceu comigo quando eu morava no Mato Grosso do Sul. Eu ia pescar ali na beira de um rio, à margem de um rio chamado Ivinhema. E eu ia lá quando estava de folga, eu ia lá por umas 2 horas da tarde e ficava pescando quase até o anoitecer. Aí um dia eu estava lá pescando e eu me deitei assim, me sentei assim numa moita de capim enorme que havia ali na beira do rio. E eu estava pescando tal e bebendo, né? Levei uma garrafa de aguardente, estava ali bebendo. E quando eu olho para o lado assim, numa moita logo à minha direita assim, tinha uma onça pintada, parada, olhando para mim assim, como que se estivesse vendo um ET. Sabe? Aí eu levei um susto tão grande que eu não sabia se eu levantava e saía correndo ou se eu ficava quieto. Aí eu fiquei quieto assim, a onça olhou, deu uma bufada assim, virou as costas e foi embora. Sabe? Aí eu fiquei com medo também de contar pro pessoal, o pessoal achava que eu estava inventando casos, entendeu?
essa é a história, a triste história final que eu tenho para lhes contar. Ô, Roberto, eu não sei se você já assistiu, é um filme chamado Peixe Grande. Já Não, assistiu? não, Eu acho, não. eu não sei se você gosta de assistir filmes e tal, mas esse filme, ele é muito, mas muito bacana, entendeu? O Peixe Grande é a história de um contador de histórias, tá? É brasileiro? Não, não, não. Não? Não, americano, mas é muito, muito bonito, porque Eu vou... ele está morrendo, tá no início do filme, e o filho volta para casa para ser despedido. O pai é muito contrariado, porque ele tinha assim, algumas questões que não foram bem resolvidas com o pai ao longo da vida dele. E ele achava o pai um grande mentiroso, né? Porque ele contava umas histórias, contava muita coisa, entendeu? E a Elisa está falando aqui, vale muito a pena ver e rever o filme. Então, é a história de um contador de histórias. E nesse resgate, ele faz uma redescoberta desse pai. Tá? E o final assim, é surpreendente. Eu acho que é um filme que vale muito a pena para você e para quem gosta tanto de contar quanto de ouvir causas, né? É um filme encantador. É um filme encantador. Eu vou Poético, procurar. Vou encantador. procurar conhecer esse filme. É muito legal, sim. Então, Então, Roberto, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus casos, sobre os projetos que você desenvolve, quais são os melhores canais para isso? então, o meu canal no YouTube, né, Roberto de Lacerda, e no meu Facebook, né, o Face de Roberto de Lacerda também, que as pessoas podem ver alguma coisa que eu faço ali, né? E no É, esses dois YouTube meios. tem o projeto, né? O projeto da mulher, né? Então, Lendas tem, crônicas, né? exatamente, tem várias mulheres lendo ali, tem crônicas que eu mesmo leio, casos também que eu conto, pesquisas que eu faço também sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Santos Dumont, né, que é um meu personagem predileto, e várias coisas assim nesse sentido. É mais familiar, né? O meu YouTube é familiar, mas é intimista, né? Eu gosto de coisas intimistas assim. É um diário. Antigamente se É mais escrevia ou um menos diário. um diário, é. É mais ou menos um diário. Não é oficial, tá? Não é diário oficial, Ah, mas é um tá. diário. Tá? Isso aí. Bom, gente, a gente está chegando ao fim, tá? Mas, assim, eu quero agradecer a todos, todos que estão nos vendo, estão nos assistindo, que virão também assistir, porque a live vai ficar gravada. Entrou bastante gente aqui, eu não consigo nunca acompanhar os nomes. Geisa Rodrigues, a Paty Marinelli, que é escritora, psicóloga e escritora, Paulinho de Andrade, que é escritor, a Elise Schiffer, Beloto, @Beloto, a Doni Beauty, que é o nome da empresa, que é uma cabeleireira fantástica, lá em Niterói. O Matheus, que é aqui, Matheus Mandu, que é um cabeleireiro aqui também de Paquetá. Então, bastante pessoas nos assistindo, viu, Roberto? E eu quero Agradeço a todos. agradecer também a você de novo, a gratidão por você ter feito. E as palavras finais eu deixo sempre com o entrevistado, tá? Vão ser as palavras, se você quiser, faça algum recado para as pessoas, se você quiser contar mais alguma coisa. O finalzinho é para você dizer, se você tiver vontade, deixar um recado, tá? Pode Então, falar as palavras finais. olha, minhas palavras finais são de agradecimento a você e a todos que se dispuseram a assistir essa nossa conversa e, sobretudo,
também, voltando ao assunto que você abordou no início dessa nossa live, sobre o jovenzinho que desencarnou aqui em Paquetá recentemente, o Enzo. Eu estive falando com a avó dele anteontem, é uma pessoa maravilhosa, de uma mente aberta, a dona Vinha, uma pessoa incrível, e por isso nós devemos sempre prezar sempre pela vida e nos lembrarmos de que aquele que perde sua própria vida, um dia com sua própria vida vai se reencontrar. Um abraço a todos. Muito obrigada, viu? Gratidão, Roberto. Uma boa noite, tá? Um abraço. Tchau, gente.